Boa tarde a todos. Vou fazer um certo contraponto aqui com todas as experiências, cada uma delas na sua especificidade, na sua importância, mas tentar fazer pontuar só um balanço sobre os projetos sociais que acontecem na periferia, especialmente na favela. Quando eu falo de favela, normalmente eu sempre começo com um elemento que talvez, pelo menos no meu entendimento, é explicativo da trajetória social de todas as pessoas que moram nessa localidade. Digo sempre que a favela é um investimento do morador. Na verdade, se subiu o Cantagalo, se subiu o Pavão, Pavãozinho, as outras favelas do Rio, na ausência de uma política habitacional. É na ausência dessa política, os lugares que a legislação não permitia reconstruir, as pessoas subiram, construíram com seu dinheiro, com seu esforço. Quer dizer, qualquer escada aqui, né, tem o suor dela, da família do Sidney, tem o dinheiro que eles fizeram, o primeiro poste, a primeira escadaria, foram eles que fizeram. Então, é um investimento privado. É um investimento das pessoas que moraram. E isso faz muita diferença, porque se nos anos 60, não sei se você se lembra que o Yara falou de Cidade de Deus, o tema era a remoção, tirar as favelas da cidade, jogar para fora. Quando ela falou da Cidade de Deus de Jacarepaguá, não era só Jacarepaguá, era fora, era distante, era na não-cidade, né? Esse era o tema, e nos anos 60, milhares e milhares de pessoas foram lançadas. Só a Cidade de Deus foi a remoção de 35 favelas da cidade. Hoje, efetivamente, a favela está consolidada. Apesar de existirem remoções pontuais, motivadas principalmente por obras públicas, motivadas por conflitos de desinteresse, não é uma política do Estado. Ainda há vários conflitos, talvez a Vila Autódromo, que vocês têm ouvido falar, seja o conflito mais latente, mais agudo, agora na contemporaneidade. Mas ainda há muita remoção, esse tema persiste. Persiste também o tema que, de forma meia boba, todo mundo chama de gentrificação, que é a expulsão branca. Evidentemente, com as favelas pacificadas, as favelas melhoradas, as pessoas estão comprando os imóveis, e você está reproduzindo um ciclo muito grande, porque ainda o déficit habitacional no Brasil é muito alto, de 6 milhões, e aqui no Rio de Janeiro também é bastante alto, de habitações, que as pessoas são transferidas porque outras, de outros setores sociais, compram suas casas, já que os aluguéis aumentam, o preço dos imóveis aumentam. O fato é que o Estado sempre entrou nessas favelas de forma bastante pontual. E com outra, pontual assim, fazia uma coisa, fazia outra coisa, uma ação desarticulada da outra. E continuou sempre assim, com essa característica. Se você pensar a Rocinha, há milhares de milhões de recursos envolvidos ali, mas é uma coisa cá, outra coisa lá. Aqui também. Aqui no Cantagalo, no Pavão, tem milhares de intervenções, mas elas são pontuais, descontínuas e não sustentáveis. Sempre é isso, sempre é isso. E também sem a capacidade de ouvir os moradores. O Estado decide sem nenhuma escuta dos moradores. O exemplo mais óbvio é do teleférico no Alemão, que é o mais famoso. O investimento no teleférico no Alemão é cerca de 600 milhões de reais. Eu não duvido da importância de um teleférico, mas quem conhece sabe que ele faz uma direção e não atende à totalidade da população. Para além disso, havia outros problemas mais graves, mas, fundamentalmente, ninguém perguntou ao morador o que fazer. E quero que vocês se lembrem que também no Alemão, quem construiu o Alemão foram os moradores, não foi o Estado, não é uma intervenção pública. Então, você chega num território onde alguém investiu, alguém mora, e diz o que vai fazer com recursos públicos sem ouvir. No caso de Manguinhos, não sei se tem alguém aqui de Manguinhos, Manguinhos tinha um trem que passa dividindo o território de Manguinhos, né? Eles fizeram uma elevação, né, que custou muito dinheiro,
mas muito dinheiro, e ao lado você tem as piores condições de vida, né? Tem rios, né, absolutamente dramáticos do ponto de vista ambiental. O fato que eu estou querendo dizer para vocês é que, por mais que hoje se invista muito, você tem escola, você tem creche, você tem muito recurso. Não é massivo. 2, é tudo de baixa qualidade. As escolas da favela são escolas de baixa qualidade. Não é que não tenha creche, mas são de baixa qualidade. Quer dizer, o impacto desses projetos é muito relativo, que não redefine as biografias coletivas, nem mesmo a biografia individual. Portanto, por mais grana que se possa pôr hoje, e aqui você sabe o que está acontecendo aqui também, né, não se escuta, a grana é muita e o impacto é pouco. Pós-pacificação, a cidade se encantou com a favela. Eu acho esse nome horrível. Alguém já se referiu a isso, entendeu? A favela não estava em guerra com as cidades, né? Não estava em guerra. Entendeu? Havia grupos restritos, como há em todos os locais, em duelo pelo controle político, administrativo e militar do território, mas não era favela. 99% da favela não estava em guerra, então eles não precisavam ser pacificados. Não é um ato civilizatório de subordinação desses moradores, esse nome é uma sacanagem, é uma subordinação ideológica, mas quando veio a pacificação, tal qual nós conhecemos, o PP, sem nenhum diálogo, os poucos diálogos que aconteciam entre o PP e os moradores eram com todas as pessoas armadas, né? Significava que, mesmo do ponto de vista simbólico, eu debater com um cara que está armado me constrange, me deixa nervoso, me deixa acanhado frente a isso. Não há diálogo, não há assimetria, né? Para além disso, entraram também vários projetos sociais de empresas. Vocês sabem disso. Vocês se lembram, primeiro no Santa Marta, quando foi feita a pacificação, né? Milhares de projetos foram lançados, né? Houve uma espetacularização da pacificação. Madonna subiu, não sei quem subiu, milhares de pessoas subiram o Santa Marta como exemplo de uma política bem-sucedida. Não tem um projeto mais que você possa considerar que se mantém, que seja sustentável. Todos. Às vezes você vê assim, até o telhado verde, dá para ver, você entende que já está marrom, porque ninguém mais cuidou, porque simplesmente foi uma ação pontual, exemplar, sem continuidade, sem sustentabilidade. Muitos projetos no Alemão, também naquela coisa espetaculosa que foi a ocupação do Alemão, eles estão descontinuados. Se botou tudo no Alemão, mas nada permanece. Portanto, quem permanece são os moradores buscando, por suas forças internas, a sustentação, como vocês estão vendo aqui nessas várias experiências. Essas várias experiências mostram que o cara que está fazendo o restaurante dele ali, ele fez sem nenhum apoio governamental. Sem nenhum apoio governamental e muitas vezes nem apoio societário. O que eu estou chamando a atenção e discutindo não como verdade, mas só como um ponto de referência, é que as empresas, né, e as pessoas sensibilizadas por compaixão, por responsabilidade social, por qualquer categoria que vocês possam imaginar, também estão obedecendo essa mesma lógica. Sai e entra, sai e entra. Não garante sustentabilidade dos projetos. Né? Nós estávamos discutindo a ideia de que acho interessante um projeto, começa e descontinua. Não reaplica os projetos. Por exemplo, a nave, que é uma experiência que ele contou aqui, que é interessante, é uma experiência pontual. Sabe? Nada contra a coisa modelar, mas a coisa modelar só tem sentido, e por isso essa feira de conexões e encontro aqui, se ela pode ser reaplicada em outro local, ela pode se transformar numa política pública, não necessariamente governamental, pública no sentido de associar Estado, sociedade civil ou empresa. A questão é que a transformação não passa por ações pontuais, porque senão vai se permanecer, como sempre, as mesmas situações sociais que nós vemos verificando durante todos esses anos. Então, as consciências individuais e coletivas não podem achar
hoje, acho eu, e é um ponto para discussão, não estou dizendo que é verdade, que nós, porque a sociedade hoje olha para a favela, olha para a periferia, porque a periferia está espetacularizada, ela está na mídia, tem 3 ou 4 ou 5 programas de televisão, que isso está sustentando. Não, o que nós podemos falar concretamente, e eu não quero aqui só chamar atenção para um aspecto dramático, mas se você for ao Vietnã agora, o Vietnã é uma das localidades daqui, você verá pessoas passando fome. É isso? As pessoas daqui verá passando fome. Essas pessoas que estão no Vietnã, elas não descem na cidade. Passam 1, 2 meses, estou falando com o povo aqui, né? 1, 2 meses, porque a periferia da favela ainda prevalece a miséria. A miséria. Quer dizer, as ações que estão sendo constituídas ao longo desse curto tempo, elas não são transformadoras. As casas que foram produzidas pelo PAC aqui são poucas, muito poucas. Entendeu? Não há nenhuma ação capaz de transformar o Cantagalo, o Pavão e o Pavãozinho num lugar capaz de evitar essas iniquidades que permanecem intocadas. Os projetos sociais, muitas vezes, entendo eu, e muitos dos projetos governamentais, eles servem mais aos propósitos do Estado, da sociedade, que provavelmente é uma transferência de recursos significativos e transformadores para essa população. São essas as ideias que eu queria apresentar para vocês. Obrigado.